Deus abençoe o coração de todos vocês, em nome de Jesus. Então prepare agora o seu coração, que nós vamos ouvir a palavra de Deus, né? Eu quero compartilhar com você aquilo que Deus compartilhou comigo para compartilhar com os irmãos nesta noite. Vamos ler o texto que está aparecendo aqui, que é o texto de Josué, capítulo 1, versículo 9, onde diz assim: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vou ler de novo. Não fui eu que lhe ordenei? Ser forte e corajoso. Não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração esta noite. Quando eu fui para ir para o seminário, lá em 1996, eu lembro que eu fiquei com muito medo daquilo que eu iria enfrentar pela frente, daquilo que eu estaria por passar na minha vida. E eu lembro de algumas situações delicadas que aconteceram, muito pesadas que aconteceram com a minha vida. Deixar meus pais, deixar a minha família, deixar o meu emprego, deixar tudo aquilo que eu tinha para agora seguir um novo caminho. E Josué aqui nesta passagem não é diferente. Josué sentiu muito medo quando Moisés morreu, e aí então ele não tinha mais ninguém que fosse ser o seu, aquele seu mestre, aquele seu mentor, aquela pessoa que estaria conduzindo a vida de Josué perante o povo de Israel. Então Josué teve medo e chega perante Deus e fala se ele era capaz de conduzir o povo, se ele realmente era capaz de fazer aquilo que ele estava pedindo, que Deus o havia colocado para fazer. E então chega o momento em que Deus fala com Josué e ele diz assim: seja forte, seja corajoso, não tenha medo, não tenha medo. E meu irmão, minha irmã, quantas vezes nós temos medo em nossas vidas? Quantas vezes nós sentimos medo daquilo que temos que fazer, daquilo que temos que realizar, daquilo que vamos passar em nossas vidas? E uma coisa muito interessante, muito importante, que eu quero compartilhar com você nesta noite, é exatamente este tema. Não deixe que o medo roube a melhor parte da sua vida. Não deixe que o medo roube aquilo que Deus tem para o seu coração. Não deixe que o medo roube as bênçãos do Senhor para a sua vida. Não deixe que o medo roube aquilo que você tanto tem buscado diante de Deus. Quantas vezes nós temos buscado diante do Senhor as coisas, nós temos buscado diante de Deus as bênçãos de Deus e nós não temos conseguido alcançar mérito ou não temos alcançado êxito naquilo que buscamos. Muitas vezes por causa do nosso medo, o medo daquilo que temos colocado diante de Deus, daquilo que Deus coloca diante de nós. Não deixe com que o medo faça você deixar de ser uma pessoa próspera, deixar de ser uma pessoa abençoada, deixar de aproveitar as oportunidades que Deus está colocando na sua vida. Nós temos vivido momentos realmente que têm causado na vida das pessoas ansiedade, angústia. As pessoas têm entrado num estado depressivo, têm ficado angustiadas por qualquer coisa. Mas não deixe com que o medo tome conta da sua vida. Não deixe com que o medo tome conta daquilo que Deus tem para você. Franklin Roosevelt disse um dia: a única coisa que nós devemos temer é o próprio medo na nossa vida. A única coisa que nós devemos temer é o medo de ter medo. Existem duas situações importantes aqui que nós devemos entender na nossa vida. Quando nós lemos o texto aqui de Josué, Josué estava sentindo medo de ter medo. Ele estava sentindo medo, pois agora a responsabilidade que estava sobre a sua vida era grande. Ele tinha que conduzir a nação de Israel, tinha que conduzir o povo de Israel. Então ele tinha medo, ele estava com medo. Mas, meus irmãos, por que sentir medo se é Deus que fala com você? Por que sentir medo se é Deus que está com você? Por que sentir medo se é Deus que está no controle da sua vida? Não deixe que o medo roube o melhor, a melhor parte que Deus tem para o seu coração, para a sua vida.
É importante que, como primeiro ensinamento que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, daquilo que eu aprendi com esse texto, é que o medo, ele pode ser tanto motivador quanto desanimador. E que tipo de medo você tem sofrido? Qual é o medo que você tem sofrido na sua vida? Existe aquele medo que é aquele medo bom que nós chamamos. Aquele medo que faz você tomar cuidado, ser precavido e agir com cautela nas coisas que você vai fazer, mas que faz você ser uma pessoa que vai realizar aquilo que Deus tem para o seu coração. Então, que tipo de medo você tem passado? Que tipo de medo você tem tido no seu coração? O medo que é aquele que motiva ou é aquele medo que faz você andar sozinho, que faz você recuar, que faz você se isolar, que faz você ficar quieto, que é aquele medo desanimador. Aquele medo que faz você ficar ali retroagindo, aquele medo que faz você fazer como aquele homem que recebeu os talentos e escondeu o seu único talento que Deus tinha lhe dado, porque ele não conseguia vencer o seu medo. Que tipo de medo é o seu? Que tipo de medo você tem vivido na sua vida? Eu sei que, como você, eu também tenho vivido medos na minha vida. Medos, às vezes, que me faz parar, me faz sentir uma pessoa que fica ali travada em algumas situações. E, às vezes, nos faz pensar que estamos sozinhos, que não tem ninguém para caminhar conosco. Ou só eu, talvez como eu, você também já tenha pensado isso. Meu Deus, eu estou sozinho. Elias, quando venceu, né, os profetas de Baal, ele foi se esconder numa caverna, pois ele pensou assim, eu estou sozinho, Deus, ninguém mais está comigo. E o profeta também, quando estava caminhando, e veio o pessoal contra eles, veio ali o moço que andava com o profeta, e ele disse assim, mas olha, nós somos só nós estamos sozinhos. E ele pediu para que Deus abrisse os olhos daquele jovem, para que ele visse que não era só ele, mas que tinha muito mais gente com ele. Aqueles que eram com ele eram muito mais do que aqueles que vinham contra ele. E a minha pergunta para você nesta noite é, aqueles que têm caminhado com você, às vezes têm abandonado, às vezes têm dito para você, você está sozinho, você está sozinha. Mas eu digo para você o seguinte, não, você não está sozinha. Você não está sozinho. Deus está com você. Lembre-se, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Deus está agindo na nossa vida. O Espírito Santo de Deus está agindo no nosso coração. Nós não estamos sozinhos. E esta passagem de Josué fala isso. É Deus que estava falando com ele. Deus estava falando, quando fala para ele, ser forte, ser corajoso, era para lembrar Josué de que ele não estava caminhando sozinho. Deus estava caminhando com ele. Deus estava com a vida de Josué. Deus estava com a nação de Israel. Deus não iria abandonar o povo de Israel. Assim como Deus também não abandona a sua vida. Assim como Deus também não abandona o seu coração. Assim como Deus também não abandona a sua vida, meu irmão. Assim como Deus não abandonou e não vai abandonar a sua vida. Segundo ensinamento que eu trago para nós nesta noite, para que nós não tenhamos para que o medo não roube de nós as oportunidades que Deus coloca na nossa vida, as bênçãos da nossa vida, é que o medo pode fazer com que a gente se mova ou pode fazer com que a gente fique paralisado. Quando Deus vem para Josué e fala com Josué, olha Josué, sou eu que estou falando com você. Seja forte, seja corajoso. Eu não te ordenei, vá, caminhe. Não pare, não fique parado. Pois Josué estava ali com medo e ele parou. Não continuou mais andando, não continuou caminhando, não continuou indo além para ver o que estava acontecendo, ou não continuou indo além para ver aquilo que Deus tinha para a vida dele. Meu irmão, minha irmã, se você se encontra nesse momento paralisado, paralisada diante das circunstâncias da vida, diante das circunstâncias que estão ocorrendo com a nossa vida, você está perdendo de ser abençoado, de ser abençoada. Não pare. Não pare. Eu disse aqui quarta-feira, na ministração daquele cântico
da pastora Ludmila Weber. Não pare, não desista de lutar. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Os sonhos de Deus vão acontecer na sua vida. Para que ficar com medo, minha irmã? Para que ficar com medo, meu irmão? Deus é quem caminha contigo. Deus é quem está contigo. As lutas vêm, as lutas acontecem, mas é Deus que está conosco. É Deus quem está com o nosso coração. É Deus quem movimenta a nossa vida. Não pare de lutar, não pare de adorar, não pare de estar na presença de Deus e dizer, Senhor, muito obrigado. Adore ao Senhor, louve ao Senhor, mesmo em meio às lutas, em meio às dificuldades. Adore, louve o nome do Senhor, para que Ele chegue para que as bênçãos do Senhor cheguem diante da sua vida. Não desista agora. Tem uma charge muito bacana na internet, que aparece uma pessoa cavando, né? E tem uma mina de diamante logo adiante dele, mas ele desiste muito próximo de alcançar aquela mina de diamante. A bênção para a sua vida está próxima. Não pare de lutar, não pare de adorar, não pare de buscar a presença de Deus na sua vida. Seja o que esteja acontecendo na sua vida, não deixe de buscar a palavra de Deus, não deixe de adorar, não deixe de buscar aquilo que Deus tem para o seu coração. Não deixe de buscar a presença de Deus, meu irmão. Não fique paralisado, não fique aí parado. Louve ao Senhor, busque a Deus, pois as bênçãos de Deus vão alcançar aqueles que adoram, aqueles que louvam, aqueles que acreditam, aqueles que não desistem. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei quais são as lutas que você está passando. Mas eu olho para a vida de muitas famílias, eu olho para a vida de muitas pessoas que enfrentam lutas. Claudemar e a Carminha, por exemplo, que são do Ministério de Intercessão, irmãos, o que eles enfrentam e o que eles buscam, eles não param de adorar, eles não param de buscar a presença de Deus. Qual é a sua luta? Qual é a sua busca? Não pare de buscar a presença de Deus, não pare de adorar a Deus. As ações racionais resultam de colocarmos o medo de lado e agirmos de maneira bem preparada e determinada. Mas é muito importante que nós tomemos essas ações racionais também baseadas e firmadas na nossa fé, na busca da palavra de Deus. Que nós estejamos firmados em Cristo Jesus, que nós estejamos firmados em Deus. Ah, meus irmãos, não fique parado, não deixe com que o medo faça com que você fique parado. Saia, caminhe, vá, movimente-se, vá em busca dos seus sonhos, coloque diante de Deus a sua fé, coloque diante de Deus os seus sonhos. Sabe por quê? Porque nós somos valiosos diante de Deus. Lembre-se que somos valiosos diante do nosso Deus, diante daquele que é o Criador do universo, diante daquele que formou tudo aquilo que existe. Queridos, como é importante termos esta consciência. Quando Deus fala para Moisés, para Josué, melhor dizendo, ser forte e corajoso, não se apavore, não temas, movimente-se, vá, siga. Sou eu que estou falando com você, fui eu que te ordenei. Ele está dizendo assim, olha, sou eu que estou contigo. Você é valioso para mim, Josué. Você vale muito para a minha vida. Assim como ele foi com Josué, assim como ele disse para Josué, é o que ele fala para você também, minha irmã e meu irmão. Ele diz, olha, você é valioso, você é valiosa, a sua família é valiosa, o seu filho é valioso, o seu esposo é valioso, a sua esposa é valiosa, os seus pais são valiosos, os seus irmãos são valiosos, todos são valiosos para Deus. Não desista, não pare. Deus tem o melhor para a sua vida. E por último,
não menos importante que os outros. Não deixe que o medo roube o melhor da sua vida, pois o medo pode causar insegurança para consigo mesmo, para com a sua vida, e isso ser transmitido para as outras pessoas. Quando Deus fala para o Josué assim, Josué, vá, não pare de lutar. Josué, siga, sou eu que estou te ordenando. Deus estava dizendo para Josué, Josué, seja forte, seja corajoso, pois as pessoas têm que olhar em você, um homem de fé, um homem que tem coragem, um homem que tem Deus no seu coração, um homem que tem Deus na sua retaguarda, que está amparado por Deus, que está amparado pelo poder de Deus, que está amparado pelas bênçãos de Deus na sua vida. Meu irmão, minha irmã, hoje Deus está falando a mesma coisa para você. Talvez você esteja dizendo assim, pastor, mas eu não sei. Eu não sei. São tantas lutas, são tantos problemas, são tantas dificuldades, são tantas provações. Eu me sinto tanto inseguro, eu me sinto tão insegura. Amados, não pense que eu também não fico. Não pense que nós não ficamos inseguros. Só de transmitir, de falar da palavra de Deus, nos dá aquela tremedeira nas pernas, nos dá aquele calafrio na barriga. Nós podemos ser conhecedores de todas as coisas, podemos estudar teologia, podemos estudar, seja lá o conhecimento que for, mas quando se fala de transmitir a palavra de Deus, a insegurança que nos bate é tremenda. E não sou só eu. São todas as pessoas que anunciam o Evangelho do Senhor. Mas sabe o que é importante em tudo isso? Deus é quem nos capacita. Deus é quem nos dá coragem. Deus é quem nos dá força. Deus é quem coloca em nós a palavra que é para ser transmitida aos nossos corações. E meu irmão, assim como nós também nos sentimos assim, que é Deus que nos fortalece, que é Deus que coloca em nós a segurança, é Deus que coloca também na sua vida a segurança, para que você seja uma pessoa cheia de fé, cheia de ousadia, cheia de coragem, para que você possa transmitir para a sua família, para as pessoas que estão à sua volta, no seu trabalho, para as pessoas que trabalham com você, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos, que é Deus que está com você, mesmo no meio da angústia, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da maior dificuldade que for, Deus é quem está com o seu coração, Deus é quem está com a sua vida, Deus é quem está cuidando de você, pois Deus tem um plano para a sua vida. Pois quando Deus fala para Josué, ser forte e corajoso, não seja inseguro, Josué, seja um homem forte, seja um homem cheio de segurança, pois eu estou contigo, eu tenho um plano para você, Deus tem um plano para a sua vida, Ele não deixou o plano de lado. Nós podemos passar por problemas, e vamos passar por problemas. Lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, a palavra de Deus diz que Jesus fala assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deus venceu o mundo, Deus venceu as dificuldades, Deus venceu tudo aquilo que este mundo tenta contra a sua vida. O mundo pode tentar contra você, mas o plano de Deus jamais vai ser frustrado. O plano de Deus, como diz lá no livro de Jó, capítulo 42, que o plano de Deus jamais pode ser frustrado, jamais pode ser colocado por água abaixo, porque é Deus que está no controle de todas as coisas, é Deus que está no controle da sua vida, é Deus que está no controle do seu coração, é Deus que tem um plano para o seu coração, é Deus que colocou um plano para a sua vida. Não importa quais sejam as lutas, Deus é quem está com você. E por isso, meu irmão e minha irmã, para encerrarmos nesta noite, eu quero dizer para você o seguinte, não pare, não desista, pois Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para o seu coração. Eu não sei, repito aqui, eu não sei o que é que você tem passado, o que é que você tem enfrentado, mas eu sei o que é que Deus tem para a sua vida. Eu sei o que é que Deus tem para o seu coração. Ele diz para você assim, não tenha medo. Não deixe com que o medo roube a melhor parte que eu tenho para você, que são as bênçãos que eu tenho preparada. O resgate da tua família,
aquele sonho que você tanto pediu, aquilo que você tanto tem buscado diante de Deus. Deus vai realizar para você nesta noite, em o nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse instante. Eu quero convidar você para que você curve a sua cabeça nesse instante, para que você feche os seus olhos aí onde você está e para que você ore nesta noite, para que você coloque a sua vida diante de Deus, para que este medo deixe de reinar na sua vida. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro agora junto com os meus irmãos, ó Deus, onde cada um deles se encontram, ó Pai, para que o Espírito Santo de Deus esteja indo de encontro com cada vida. Ó Pai, em nome de Jesus, que cada coração que está aqui, ó Pai, seja abençoado, seja abençoada, que todo medo seja tirado, ó Deus, em nome de Jesus, que todo medo seja retirado dessas vidas para a honra e glória do Teu nome, que o Espírito Santo de Deus tire, ó Deus, como diz a palavra de Deus lá no 1ª carta de João, que no amor de Deus não existe medo, e lança fora todo medo, pois Cristo Jesus já nos torna vencedores, nos torna forte, nos torna, ó Deus, pessoas poderosas no Evangelho do Senhor. Por isso, ó Deus, seja aquilo que esteja intimidando os teus servos nesta noite. Ó Deus, traz força, traz poder, traz cura, traz libertação. Os pedidos de oração que foram colocados aqui nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus. As pessoas que estão necessitando de conforto neste momento, ó Deus, em nome de Jesus, esteja agindo para a honra e glória do teu nome, ó Pai. É que oramos, é que pedimos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, é que nós agradecemos e nós abençoamos estas vidas em nome de Jesus. E que a graça e o amor e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a vida de todos nesta noite, esteja com a vida dos nossos irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe o seu coração em o nome de Jesus.